O filme se passa ali no começo do século XX e a gente acompanha a vida de Robert, que é um lenhador. Quando ele era criança, ele foi botado em um trem para uma outra cidade e ele não lembrava quem eram seus pais e nem sabia o dia que tinha nascido. Mas sua vida começa a melhorar quando ele conhece Gladys. Ele acaba se apaixonando por ela e os dois acabam se casando. Mas ele fica bastante tempo fora de casa trabalhando. Ele tá trabalhando numa ponte. Aí um dia ele acaba voltando ali pra casa e os dois têm até uma filha chamada Kate. Ele então fica vários dias ali passando tempo com a sua família. E ele questiona a Gladys se a filha dele sabe que ele é o pai dela. Ela diz que claro que sim, mas mesmo se ela não souber, ele vai ter muito tempo ainda para poder ficar com ela. Robert então volta ali para trabalhar e a gente vê algum dos colegas dele. Tem um deles ali que ele chega a não conversar com ele durante um mês inteiro de trabalho com ele. Tem um outro também que era bem religioso e tá sempre ali pregando a palavra de Deus. Só que um dia chega um cara ali procurando por um tal de Sam Lovelin. O religioso ali então começa a correr e esse cara pega uma arma e mata o religioso. Ele então revela que esse cara matou o irmão dele só por causa da cor de pele dele. Mostrando ali que o personagem parecia ser bonzinho por estar sempre ali comentando sobre Deus, mas na verdade ele era um racista de merda. E um outro colega ali do Robert é um senhorzinho chamado Ernie Peoples, que é um cara que fala mais do que trabalha e é um personagem extremamente carismático. Tem um dia ali que estão trabalhando e acaba uma tora rolando ali do morro e acaba matando 3 ali dos homens. Eles então enterram eles e pregam suas botas ali nas árvores para poder ter uma lembrança deles ali, mas mesmo assim eles não podem parar de trabalhar. Robert então ele volta pra casa e ele vê a filha dele, a Kate, e ela agora já tá até andando e ela é muito fofa. Aí o Robert até comenta, né, que cada vez que ele volta pra casa, a Kate até parece uma pessoa diferente. Ele tá trabalhando muito e tá perdendo muito tempo e não tá conseguindo poder ver ela crescer. A Gladys ali até oferece, né, pra ela e a Kate poder ir com ele na próxima vez que ele for trabalhar. Só que... e poder ficar mais tempo ali com ele, né? Só que ele acha muito perigoso e prefere evitar isso. Por agora ele não tá trabalhando, aí ele tá com pouco dinheiro. Mas apesar de estar com pouco dinheiro, ele tá bem feliz por poder ficar mais perto da família, né? Ele brinca com a filha, depois ele brinca de fazer filho. Eles têm ali uma ideia de fazer uma serraria, né? E assim ele poder trabalhar em casa e ficar mais tempo com eles. Só que pra isso ele vai precisar de bastante dinheiro, né? Aí ele volta pro trabalho. E no trabalho ele acaba se reencontrando com aquele Ernie Peoples lá, que é um personagem muito bom e sempre lança só pedrada. Somos crianças nesta terra. Puxamos parafusos da roda gigante pensando que somos deuses. Nunca estive em algum lugar onde não tivesse uma família. Menos no Kansas. Esse estado é uma coleção de lunáticos selvagens. Cruzo com muitas pessoas mais de uma vez na vida. É uma bênção quando a vida traz alguém de volta. Para onde vão os anos, Arne? Bom, se você descobrir, me conta. Eu gostaria de pedir alguns de volta. E óbvio, né, o filme fez você gostar desse personagem, e logo na próxima cena ele já tá andando ali na floresta e acaba caindo um galho bem na cabeça dele. Ele acaba ali ficando meio ruim da cabeça, ele perde memória, e alguns dias depois ele acaba morrendo. Todos ali sentem a morte dele, porque ele era muito querido por todos ali. O Robert então volta ali pra casa, e ele acaba vendo ali pela janela cheio de fumaça ali no céu. Ele então vai rápido ali e vê que tá pegando muito fogo. Ele então vai procurar a família dele. Ele vê ali a casa dele sendo tomado por fogo, e ele não acaba encontrando nem a filha nem a esposa. No dia seguinte ali tudo virou cinzas e ele não faz ideia de onde está a família dele. Ele acaba morando por ele mesmo. E ele acaba sendo ajudado pelo Ignatius Jack, que era um dono de um mercadinho ali que ele fazia compras. O Robert ali constrói um abrigo ali pra ele e um dia ali aparece uma cadela com alguns filhotes ali no abrigo. E ele resolve adotar eles. E ele continua constantemente escutando vozes da esposa e da filha na cabeça dele. O Ignatius tá ali ajudando ele e também fazendo companhia, né? E o Robert constrói uma cabana ali pra ele poder morar. E ele começa a voltar a trabalhar como lenhador. Só que o Robert não se dá muito bem com as novas tecnologias, né? Tipo a motosserra. E ele tá se sentindo meio ultrapassado agora. Ele também encontra o Billy, que é um cara que já trabalhou com ele antes. Eles conversam um pouco ali e o Billy pergunta sobre o Arne. E o Billy sabia que o Arne já tinha morrido, né? Só que agora que ele já tá bem mais velho, o tempo passou, né? Ele deve estar bem ruim da cabeça agora. O Robert então fica um pouco pensativo. E ao invés de falar que ele morreu, ele só fala que também não tem visto ele. E depois de ver aquilo, né, ver como o tempo passou para aquele cara, ele decide se aposentar de ser lenhador. Ele então volta para a cidade dele e acaba virando um Uber de carroça. E vai levando várias pessoas de um lugar para o outro. Um dia, com uma das clientes dele ali, ele conhece a Claire, que é uma ex-enfermeira. E agora ela tá trabalhando ali para poder evitar queimadas nas florestas. Eles conversam um pouco ali, mais pelo lado dela do que pelo dele, porque ele não conversa tanto assim. Mas um dia ele vai até lá, decide visitar ela.
Ele sobe ali até o alto da torre, ele olhando lá de cima até fala, né? Como nós somos pequenos considerando aquilo ali tudo. Eles decidem caminhar um pouco ali pela floresta, e a Claire até comenta como a natureza é incrível, porque ali já teve um grande incêndio e ela conseguiu se reerguer de novo. E ela pergunta se ele chegou a estar ali quando o incêndio aconteceu. Ele então fala que ele não estava ali durante o incêndio, mas a família dele estava, e ele perdeu a esposa e a filha. A Claire então lamenta por isso, e ela diz que também perdeu o marido dela há alguns anos atrás. E que quando esse tipo de coisa acontece com uma pessoa, ela fica muito pensativa sobre a própria vida e sobre tudo. Mas ela comenta que na floresta até as árvores mortas têm importância. O Robert então diz que acha que ele não tem mais muita importância. Mas ela diz que até um eremita no meio da floresta também tem importância. E um dia ele tá ali na casa dele, ele escuta o barulho de fora da casa e ele vai lá ver, e ele encontra uma menina desmaiada. E ele acha que pode ser a filha dele. Ele então cuida da garota ali, só que no dia seguinte, quando ele acorda, ela desapareceu. Ele fica ali dias vagando, procurando por ela. E ele fica sentindo como se tivesse perdido a filha pela segunda vez, mesmo muito possivelmente não sendo a filha dele. Anos então se passam e o Robert tá ali bem mais velho. Ele vai até a cidade e começa a andar ali, só vagando sem nenhum rumo. Ele acaba vendo o homem na lua ali pela TV. E ele também viu seu rosto no espelho, depois de vários anos. E enquanto ele andava ali, tinha um lugar ali que por $4 você podia voar ali no avião. Ele então vai voar nesse avião e enquanto ele tá no ar, ele lembra de tudo da sua vida, da sua esposa, da sua filha, das pessoas que trabalhou com ele, de todos os momentos da vida dele. E ele lembrando daquilo sorri. Apesar de todas as coisas ruins que já aconteceu com ele, ele sorri. Robert morreu em 1968 enquanto dormia. Ele nunca comprou nenhuma arma de fogo. Ele nunca falou em um telefone. Ele não sabia quem eram seus pais e também não deixou nenhum herdeiro. Ali ao lado do seu corpo morto nasceu várias plantas. E assim como disse a Claire, até as árvores mortas têm importância. E assim termina o filme. E esse final do filme me emocionou bastante. E nem é assim pela morte dele. É mais pelo que tudo isso significa, sabe? Porque é um filme, obviamente, sobre luto, sobre tempo. O tempo que ele perdeu não ficando com a família. O tempo passando, assim como um trem, né? Como o próprio nome já disse, e o trem que aparece ao longo do filme. É algo inevitável, ele só vai seguir. Não importa o que você faça, não importa se você quer ou não, ou se você tenta evitar. É um filme também que fala sobre como a gente é pequeno, considerado com a natureza ou com o universo. Na cena ali que ele vê o homem no espaço pela televisão. Ele vê o homem no espaço e a gente é ali na Terra, longe, sabe? Só uma coisinha de nada. E também a cena ali dele em cima da torre, olhando ali e vendo como a gente não é nada, frente à própria natureza. Mas o que mais me pegou nesse filme, sendo sincero, é resiliência, né? Porque ele é um cara que tinha tudo pra não ter motivos pra sorrir. Ele foi praticamente abandonado, ele foi abandonado ali pelos pais. Ele teve que se virar desde cedo. Ele viu muitas coisas ruins, ele viu pessoas morrendo na frente dele. Coisas ali que eu não achei tão relevante pra colocar no resumo. Por mais que, assim, até seja relevante, mas eu tô falando aqui agora, né, pelo menos. Teve a cena dele que ele viu o cara ali ser morto na frente dele. Aquele religioso, um asiático também antes tinha sido morto na frente ali dele. E ele não... Ele até tentou fazer alguma coisa, mas não adiantou de nada. Teve uma, quando ele era jovem também, ele viu um homem ali quase morto ali praticamente na frente dele, ele tentou ajudá-lo, né? E ele sempre tendo que trabalhar, e não tinha ninguém, né? Ele não tinha amigos, ele não tinha nada. Aí ele conhece o amor da vida dele, uma mulher que ele sempre pode confiar, mas ele perde muito tempo que ele podia estar com ela trabalhando. Não por orgulho, por ganância de dinheiro, mas por necessidade, né? Então não dá pra julgá-lo por isso. E ele depois tem uma filha, né? Um motivo a mais pra ele poder ser feliz, sabe? Uma pessoa que passou por tanta coisa, agora poder ter duas felicidades assim. Só que essas duas felicidades vão embora justamente porque ele não tava ali. Porque ele não tava aquele tempo ali com elas. E naquele momento ali, ele não tem mais motivos pra sorrir. Mas depois, ele é ajudado pelo Ignatius Jack, né? Que vira um amigo dele ali. Ele também encontra aqueles cachorrinhos ali, que é um motivo pra sorrir. Não dizendo que cachorros vão substituir sua família, de forma alguma, obviamente, né? Mas é um motivo pra sorrir, né? Porque a não ser que você seja uma pessoa horrível ou tenha alergia, não tem motivo pra você não sorrir com um cachorro, né? E ali no final do filme, né? Ele, quando ele tá no avião, ele pensa em tudo da sua vida. Ele lembra de tudo. E mesmo assim ele sorri, sabe? É algo bonito. E a principal coisa do filme, que eu acho que é a resiliência, né?
Que apesar de tudo de ruim que pode acontecer na sua vida, sempre vai ter motivos pra você sorrir, sabe? Sempre buscar, sempre ter essa esperança também, né? Me lembrou até um pouco, não sei se vocês já viram. Na realidade, não sei se tem alguém nesse final de vídeo assistindo isso, mas se tiver, não sei se vocês já leram, assistiram, ouvido alguma coisa sobre um mangá chamado Berserk, que me lembrou bastante, sabe? É algo do tipo, acontece várias coisas ruins na vida do protagonista, mas ainda assim ele encontra momentos pra poder sorrir, sabe? Isso me deixa bastante emocionado, sabe? Tipo, acontecer muitas coisas na sua vida, mas vai ter momentos pra sorrir. Pode ser pequenos momentos ou grandes momentos, ou só quando você se lembrar do passado. E é algo muito incrível, sabe? E o momento eu nem. E o final do filme eu nem acho triste por ele ter morrido, porque é uma coisa inevitável, né? Como já foi mostrado ao longo do filme todo, o tempo é algo inevitável, uma hora ia acontecer. E mesmo assim, ele morreu de forma pacífica, ainda por cima, né? Ele sendo rodeado pela natureza. Bom, se tiver alguém nesse final, eu peço pra deixar um like, se inscrever, comentar alguma coisa. E até uma próxima.